O grande reset. O que é isso? E o mais importante, é real? Isso é algo que as pessoas têm falado muito nos últimos anos. Então, é melhor decidir se é significativo ou não. O mais importante de tudo é o que a inspiração nos diz para fazer em uma situação como esta. Primeiro, o que é o Grand Reset? Eu pensei pela primeira vez nesse assunto em 2020, na época da pandemia. Eu não vou falar dos detalhes, porque os detalhes dependem de quem você está ouvindo, assistindo. Mas é simples. Um grupo de pessoas importantes, vamos chamá-lo de elite, decidiu resolver os problemas econômicos do mundo. Eles especificamente se reúnem em locais especiais, principalmente na Europa, para discutir métodos para resetar a situação monetária no mundo. Eles alegam que vão resolver os problemas de todos com um novo sistema, que torna a riqueza igualitária para todas as classes. O sistema econômico atual deve ser abolido e substituído por um novo sistema, pela força se for necessário. Devido à agitação social e financeira por causa da pandemia, eles dizem que este é o tempo perfeito para atingir esse grande reset. Uma das grandes preocupações sobre esse sistema é que eles vão abolir as propriedades privadas em troca do perdão de todas as dívidas. Em outras palavras, se você estiver afundado em dívidas, você pode tê-las todas canceladas em troca de desistir de ser dona de suas propriedades, ou seja, suas terras. A primeira notícia que eu ouvi é que o Canadá tinha concordado com esse plano e que seria colocado em prática no final de 2020. Claro que isso provou ser uma notícia falsa, mas o resto da alegação é verdade? Quando esse grande reset for atingido, haverá uma organização mundial dominante que gerenciará esse novo sistema para que tudo corra bem. Os dominantes serão constituídos pela elite, das pessoas mais poderosas de muitas nações. Eles terão o encargo que não estará sujeito ao apelo ou à reforma. E nós sabemos para onde que esse tipo de governo mundial vai nos levar. Então, essas são as alegações. Elas são legítimas? Primeira questão, nós devemos lembrar algo importante. O termo Grand Reset é novo, mas a alegação básica é velha. Eu ouvi praticamente os mesmos alertas de um governo mundial nos anos 90, mas o título era diferente. Naquela época era a Nova Ordem Mundial, promovida pelo George Bush pai, como a melhor ideia de todos os tempos. A Nova Ordem Mundial aliada às Nações Unidas iria destruir a nossa maneira de viver e substituiria por um governo mundial, com um governo sombrio no poder, que rapidamente traria o grande tempo de angústia. Aqui estamos nós, 30 anos depois, e mesmo sabendo que nada daquilo aconteceu, a mesma alegação tem sido feita com novos nomes e novos sistemas, com o mesmo resultado final. Mas a falha total da teoria falsa, criada nos anos 90, não significa que não vai acontecer agora, certo? Então, devemos provar isso, ou pelo menos devemos tentar? Se você ouvir muitos palestrantes adventistas, a resposta a essa pergunta será sim. Alertas constantes sobre encontros secretos na Suíça, ou na Alemanha, ou em qualquer lugar são noticiados. Informantes confirmam os detalhes dos planos secretos sendo elaborados por cada governo de cada nação. As pessoas que denunciam são perseguidas, aprisionadas, ou até mortas pelas forças satânicas que estão atrás disso. Se você não assistiu a essas apresentações de adventistas conservadores, então você não está atento. Aqui está o ponto-chave da teoria do Grand Reset. Primeiro e principal é uma questão financeira. Lida com o dinheiro, propriedade, gerenciamento de riquezas e economia. Em segundo lugar, é uma questão política. Lida com o controle governamental, nacionalismo e facções concorrentes. Terceiro, é uma questão proeminente e atual que muitas pessoas estão discutindo. Muitos palestrantes adventistas e não adventistas o expõem, argumentam sobre ele e o atacam. Esses 3 pontos definem a essência do Grand Reset. Nós falamos o suficiente até agora sobre as várias alegações e ideias sobre o Grand Reset. Agora nós vamos olhar para a inspiração para ver como proceder. Ellen White escreveu o seguinte em 1897, em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. A presente controvérsia financeira tem me sido apresentada como sendo uma das obras-primas de Satanás para estes últimos dias. Há um poder que vem de baixo, que é segundo a operação do grande inimigo,
supus que nosso próprio povo subiria mansamente e se moveria com muita cautela e se conservaria afastado dessas novas questões com relação à moeda circulante. Isto não é de origem divina, a mudança da moeda circulante. Em que resultará isto? Ocasionará um estado de coisas que trará opressão ao pobre e causará grande angústia. Este é um dos planos do diabo, e pensei que os que criam na verdade não seriam enganados no mínimo em tal questão. Mas no ano de 1896, foram-me apresentadas questões que me têm feito tremer por nosso povo. Tenho estado em lugares em que ouvi conversas dos que estavam em posição de confiança em nossas instituições e havia grande calor na controvérsia quanto às diferentes posições assumidas. A luz que me foi dada era: este é o plano que Satanás arranjou para trazer infelicidade. Só um pouco de contexto histórico. Durante os anos de 1890, a questão mais controversa desde os anos da Guerra Civil e estava convulsionando a sociedade. Se a América ia ficar no padrão dourado da moeda ou ia mudar para a prata. Horrores, não é verdade? Certamente um assunto para dividir a sociedade. Um candidato a presidente tinha um esquema para mudar toda a moeda da América baseada nesse assunto. Todos estavam agitados pelo plano e se posicionaram se era uma boa ideia ou não. Ellen White deixa claro que o plano era do mal, não de Deus. Vamos continuar. Queremos nós saber a melhor maneira de podermos agradar ao Salvador? Não é empenhando-nos em polêmicas políticas, seja no púlpito ou fora dele. É considerado com temor e tremor toda palavra que proferimos. No lugar em que o povo se reúne para adorar a Deus, não seja pronunciada nenhuma palavra que desvie a mente do grande interesse central, Jesus Cristo, este crucificado. Deve a mensagem do terceiro anjo ser o peso de nossa advertência. Com as questões colaterais, não nos devemos intrometer. O peso da obra é pregar a palavra aos que têm tido a experiência em pregar e trabalhar pela salvação das almas, porque em Cristo deu sua preciosa vida. Essa obra é o empreendimento especial que deve absorver todo aquele que alimenta o rebanho de Deus. Agora é um tempo em que se ouvirão vozes dizendo: ouvi, este é o caminho, andai nele. Mas o Senhor Jesus diz: segue-me. Aqueles que me seguem não andarão em trevas. Nosso trabalho pessoal deve ser a salvação de almas, do qual coisa alguma deve ser tão importante que nos desvie a mente. Cristo veio ao nosso mundo para salvar almas, para difundir a luz entre as trevas morais. Ouve-se uma voz viva dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Surpreendi-me ao ver homens que pretendem crer na verdade para este tempo, todos excitados com algumas questões. Questões que se relacionavam com o Senhor Jesus e os interesses eternos? Não, mas pareciam estar maravilhosamente excitados quanto ao dinheiro. Alguns ministros se distinguiam por entremear estes assuntos em seus discursos. Estavam se excitadamente envolvendo, tomando partidos quanto a estas questões sobre as quais o Senhor não lhes deu a responsabilidade de nelas se empenhar. Pareciam estas pessoas ter uma grande soma de presunção, mas eles mesmos não sabiam realmente o que estavam advogando. Não sabiam se estavam defendendo princípios que se originavam nos conselhos do céu ou nos conselhos de Satanás. A voz de alguém que tinha autoridade falou com grande decisão: vós não sabeis de que espécie de espírito sois. Lede as orientações dadas pelo Filho unigênito de Deus quando estava encoberto na coluna de nuvens. Quando essa voz for obedecida, não usareis vossa voz ou influência em qualquer política para enriquecer a alguns, para trazer opressão e sofrimento à classe mais pobre da humanidade. Há nessa agitação justamente o que separa os que são da mesma fé. Traz isso as credenciais divinas? Acautelai-vos, cuidai de que vosso braço não esteja ligado ao de um demônio pessoal. Tem ele a aparência de um homem. Anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar, e os acha entre os adventistas do sétimo dia. Pode ele aterrorizar pelo seu rugido, mas quando melhor convém aos seus propósitos, tem a doce voz de um anjo de luz, e fala de coisas celestiais. Não sabia ele tudo acerca da glória celeste? Indaguei porque os que podiam ler a Bíblia e ver os perigos destes últimos dias eram tão prontos a apanhar com precipitação questões que melhor seria tivessem deixado de parte. Como podem eles ligar-se a homens que promovem princípios que se originaram nos concílios de demônios? Por que não veem eles não ser esta obra que o Senhor lhes ordena fazer? Veio a resposta:
porque seu coração se entregou à vaidade. Estão enganados, não sabem quão fracos são. Muitos há que serão iludidos e que, tanto pela pena como pela voz, exercerão toda a sua influência para criar um mau estado de coisas que existirá justamente da mesma forma, seja o que for que possam fazer, mas não deviam eles estar unidos aos obreiros do mal. O príncipe das potestades do ar apresentará planos e ideias mundanos e estranhos sentimentos e princípios diretamente opostos à lei de Deus. Aqui devemos reservar toda a nossa influência para levantar bem alto a verdade. Sentimentos trazidos para a frente por políticos serão repetidos por alguns que se dizem observadores do sábado. Que anjos os assistem no púlpito ao se levantarem para dar ao rebanho veneno em vez de trigo puro, bem enjoeirado? Eis a operação de instrumentalidades satânicas para trazerem confusão, para fascinar o espírito tanto de velhos como de jovens. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, páginas 331 a 334. Mais uma vez, vamos pensar aqui. Percebam quão fortemente ela condena o plano dessa nova moeda corrente, como sendo um plano de Satanás, mas então ela dá uma notável e direta instrução de Deus sobre o que fazer sobre isso. Ela diz aos leitores para pregar sobre o perigo, para avisar as massas iludidas, para escrever artigos na Review and the Herald, a colocar pressão em Washington, D.C., para votar em outro candidato presidencial. O que ela diz para se fazer? Os que têm andado humildemente diante de Deus não se absorverão em advogar tanto um como o outro lado desta questão. Colocar-se-ão sob a sua proteção e revelarão estar aprendendo lições do grande mestre que disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que direi eu? A fé de muitos, inclusive a dos que pregam a palavra, deve ser algo diferente do que é agora. Do contrário, o seu futuro destino eterno estará decidido. A palavra de Deus, cuidadosamente estudada e obedecida, é a única força que tornará o homem puro e puro conservará. Só isso os poderá salvar de se entreterem com todas as iniquidades prevalecentes. Devem os cristãos ter o selo do Rei dos Reis. Todos neste mundo estão tomando uma posição. Não devemos tomar parte nesta luta financeira política. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, páginas 334 e 335. Ela diz para aprender lições do grande mestre, estudar a palavra, dar a nossa vida aos cuidados de Jesus e permitir que Ele nos torne puros. E mais especificamente, ela diz para não tomarmos partido, defender qualquer lado do conflito ou pregar sobre ele no púlpito. A preparação do coração é sempre o foco dela. Nunca apontar os vilões da sociedade. Notem cuidadosamente o que ela diz sobre falar pessoalmente e especialmente no púlpito, assuntos financeiros e assuntos políticos, eventos atuais que agitam a sociedade. A teoria do Grand Reset não enquadra os 3 conceitos específicos que a profetisa nos diz para evitarmos. Obviamente, os detalhes específicos do Grand Reset são totalmente diferentes da questão do ouro versus prata, mas o princípio que ela estabelece se encaixa em ambos perfeitamente. É como se ela tivesse recebido uma advertência específica para o nosso caso atual, como a recebeu para a crise no seu tempo, porque descreve ambos muito bem. Então, o Grand Reset é real? Talvez. Talvez não. Se for real, seria perigoso e mal? Certamente seria. Se é verdadeiro, seria exatamente o que ela descreveu como o plano de mudar a moeda de 1896, um plano inventado por demônios. Mas mesmo sabendo que é um plano promovido por Satanás, Ellen White disse para não discuti-lo. Esses tipos de assuntos não são a nossa preocupação. O Grand Reset não deveria fazer nenhuma diferença para os verdadeiros seguidores de Deus. Ele deixou claro para sua profetisa para o fim dos tempos que ele não quer que nos concentremos ou nos preocupemos com tais coisas. Ele está no controle. O que quer que aconteça só será permitido por seu consentimento. E se acontecer, então será parte da maneira com que ele quer que os eventos finais aconteçam. Podemos ter fé que Deus está no controle? Ou é a nossa função falar sobre coisas sobre as quais nós não temos nenhum controle? Nós temos uma escolha clara diante de nós: a inspiração ou as palavras dos homens.
Se nós formos seguir a inspiração, o nosso posicionamento com relação à teoria do Grand Reset deve ser silêncio. Pronunciar-se sobre o Grand Reset é colocar as ideias dos homens acima da inspiração. Não vamos fazer isso. Em vez disso, sobre o que a inspiração diz para nós falarmos, o encargo da obra é pregue a palavra. Então, de acordo com o testemunho claro desta exata declaração, pregar a palavra não inclui falar sobre assuntos financeiros. Eu tenho uma opinião sobre o Grand Reset? É claro que sim, mas a minha opinião não é mais relevante do que a sua ou do que qualquer outra pessoa. A única coisa que importa é o que Deus disse. E Ele disse que questões como essas não são a nossa preocupação. Isso é claro e suficiente para mim. E eu estou disposto a defender a inspiração.